Vamos chegando, vamos conversar. Hoje o tema é um dos que mais me procuram para saber. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, vai ficar tudo bem certinho. Vai ser uma live bem bacana. Vamos falar sobre o sono e o que acontece com o nosso sono quando a gente chega na perimenopausa, né? Vou explicar direitinho para vocês o que acontece, como é, como não é, como faz para melhorar, tá? Então, hoje eu vou fazer um passo a passo bem bacana aqui, pra gente ter uma live bem instrutiva aqui para vocês, tá? Só esperar mais uns 2 minutinhos para ver quem mais entra, mas hoje a live vai ser bem bacana. Vou trazer aspectos práticos para você colocar no teu dia a dia, para você ter melhora do teu sono. Chega de ficar sem dormir, chega de acordar cansada, não ter vontade de fazer nada no outro dia, principalmente aí para quem trabalha fora, que tem uma vida corrida, que tem filho, tem marido, tem trabalho, tem casa, enfim, nós mulheres temos aí muitas coisas para fazer durante o dia. A nossa vida é uma loucura, né? Que acaba que a gente nem tem tempo para descansar e muito menos para cuidar da gente, né? Então vamos lá, vamos aguardar mais um pouquinho. Oi, Elisete, tudo bem? Estamos nós duas aqui por enquanto, esperar o pessoal chegar. Me diz, Elisete, você tem problema para dormir? Como é que tá o teu sono? Tá tranquilinho? Eu vou pegar aqui a melatonina, uma melatonina que eu uso para mostrar para vocês. Essa aqui é bem bacana. Vai ter várias dicas aqui para vocês hoje, tá? Vai ser uma live bem instrutiva mesmo. Vamos começando. Bom, como essa live eu quero que ela fique gravada, então eu já vou começando mesmo sem estarmos com muitas pessoas aqui, tá? Somente porque vai ficar gravada e fica como referência para vocês assistirem no futuro, porque toda semana eu vou trazer um tema diferente sobre a perimenopausa e sobre como a perimenopausa impacta na vida das mulheres, principalmente. Impacta também na vida dos homens, né? Já que eles é que normalmente ficam aí sentindo os nossos sintomas, né? Quando a gente não dorme, quando a gente não tem vontade de ter relação, quando a gente quer ficar mais quietinha, ou quando a gente tá triste, e mal sabe eles que a gente também não sabe por que tudo isso tá acontecendo. Quando a gente vê, já tá com esses sentimentos e vira um turbilhão. Então, meu propósito aqui é fazer uma série de lives, tá? Para trazer todos esses sintomas aí da perimenopausa para vocês e para ajudar vocês a passar por esse momento com mais tranquilidade. Então, por que acontece a falta de sono na perimenopausa? Primeiro, vamos lá. O que é perimenopausa? A perimenopausa é a queda dos hormônios femininos. Então, a gente tem a queda do estrogênio e da progesterona, que são produzidos lá no nosso ovário, tá? E essa queda faz com que a gente vá perdendo algumas funções que pra gente eram muito naturais, inclusive o sono. Por conta da queda do estrogênio, a gente vê que o sono ele fica muito difícil para a mulher. Tem mulher que tem dificuldade para pegar no sono. Tem mulher que acorda no meio da madrugada e não consegue dormir. E tem mulher que não dorme, tá? Então, existem essas 3 fases aí do sono da mulher na perimenopausa. Essa queda do hormônio faz com que a gente tenha baixa produção de melatonina. E se você ainda tem uma disbiose associada, que é um problema intestinal, essa melatonina fica pior ainda. Você tem menos produção de melatonina ainda, o que faz com que piore muito o seu sono. Outro fator que piora muito o sono da mulher na perimenopausa são aqueles calorões noturnos, né? Quem aí é mulher sabe que você tá dormindo e acorda com aquele calorão e isso faz com que você tenha dificuldade para voltar a dormir, tá? Outra coisa, o sono da mulher na perimenopausa, às vezes,
ele pode passar por algumas fases assim. Então, tem fases que você dorme bem, tem fases que você acorda de madrugada e não consegue dormir, e tem fases que você você não consegue pegar no sono, tá? Então, tudo isso pode acontecer. Não é para você ter medo, não. Achando que tá ficando doida, ou sei lá, que você tá doente, alguma coisa está acontecendo. Não, são só os seus hormônios aí que não estão legais. Inclusive, se você é uma mulher muito estressada, que tem um cortisol elevado, a sua produção de melatonina é muito deficiente e você também não consegue dormir direito, tá? Então vamos lá. As principais causas da perda de sono da mulher na perimenopausa. Quais são? A redução da progesterona, a redução do estrogênio, o cortisol elevado, que eu acabei de falar para vocês, a sobrecarga mental, sabe quando você tem aquela mente acelerada, quando você está pensando em mil coisas ao mesmo tempo? Então, isso também não deixa você dormir direito. Outro fator é a ansiedade. Tem mulher que é muito ansiosa e que não consegue dormir de noite por conta da ansiedade. Inclusive, essa ansiedade pode causar uma arritmia, tá bom? Então, você pode acordar com o coração assim palpitando, e aí isso significa que você tá tendo uma crisezinha de ansiedade e que você daí provavelmente não vai conseguir dormir, né? Porque você fica meio desesperada com o coração acelerado. Então, você precisa cuidar da tua ansiedade para ter a melhora do teu sono também. Vamos lá. Excesso de cafeína. Tô com uma colinha aqui, tá? Para não deixar passar nenhum tópico aqui para vocês. Que eu quero fazer uma live bem completa hoje para não deixar nenhuma partezinha de fora. Excesso de cafeína. Gente, quem toma muito café também não consegue dormir. O ideal é você tomar o café de manhã à tarde, até no máximo umas 4 horas da tarde, não passando muito disso, porque senão pode atrapalhar o teu sono. Tem gente que isso pode tomar o café no café da manhã, que essa cafeína também altera o sono aí ao longo da noite, tá? Tem gente que tem sensibilidade maior à cafeína e essas pessoas têm que cortar a cafeína mesmo, senão não consegue dormir, tá? Telas à noite, ficar no celular à noite aí prejudica, ficar na televisão prejudica, ficar no tablet prejudica, ficar rolando a tela aí para gerar dopamina, só que essa dopamina daí não faz você dormir, tá bom? Então é bem importante você tirar as telas aí cerca de 1 hora antes de você dormir. Alimentação inadequada. Gente, uma alimentação rica em gordura, rica em fritura, rica em doce, não vai fazer você dormir. A alimentação da mulher na perimenopausa, ela tem que ser uma alimentação mais variada possível. Então, tem que ser uma alimentação rica em vegetais verdes escuros, em frutas, em legumes. Sabe aquele prato assim bem bonito que a gente vê metade do prato é só de salada, tá? E a outra metade você coloca a proteína, coloca carboidrato, e é isso que você tem que consumir, muito mais verde, muito mais fibra, muito mais alimentos naturais, nada de alimentos processados, tentem evitar ao máximo os alimentos processados. Eu sei que a nossa vida é corrida e que às vezes você vai recorrer para algum produto congelado para você colocar no jantar, tá? Ou até mesmo no almoço. Mas tudo bem, de vez em quando não tem problema. O problema é quando é sempre, quando acontece sempre. Então, o de vez em quando não é o que vai trazer muitos problemas para você, é o que você faz no sempre, tá? E principalmente cortem os doces. Eu sei que na perimenopausa a vontade de comer doce é doida, a gente sente uma vontade que não sabe da onde, mas eu vou explicar para vocês por que que isso acontece. Essa vontade de comer doce é porque diminui a nossa dopamina. Então, a dopamina vai fazer com que você queira uma recompensa rápida para aumentar essa dopamina. E o que que você faz? O que o nosso organismo manda de sinal? Que tem que comer um doce. O doce, gente, para o nosso cérebro é uma dopamina total aí. Então, ele vai recorrer a essa questão de comer o doce, tá? Então, vamos tentar evitar o doce. Eu vou fazer uma live explicando para vocês sobre o mecanismo de ação do açúcar na mulher na perimenopausa, inclusive como você pode driblar essas vontades aí de comer doce. Eu tenho relatos de pacientes que elas falam que depois que entraram na perimenopausa, elas têm vontade de comer doce o dia inteiro,
tá? Então a gente precisa controlar isso, porque senão engorda. E aí na perimenopausa já tem uma dificuldade enorme para emagrecer. E se você ainda fica engordando cada vez mais, isso vira uma bola de neve e aí você não vai ter tanta facilidade assim para emagrecer e pode piorar muito o seu peso, piorando assim a sua autoestima, tá bom? Outra coisa, pouca exposição à luz solar. Vamos falar um pouquinho do nosso ciclo circadiano, que é o ciclo que regula o nosso organismo, tá? Que regula o nosso acordar, o nosso dormir e faz inclusive a regulação dos nossos hormônios e a liberação deles ao longo do dia, tá? Se você tem pouca exposição solar de manhã, né? Tem pouca exposição, não precisa ser luz solar, porque aqui em Curitiba mesmo tá cada vez mais difícil ter o sol, né? Mas você se expor à luz natural é bem importante para regular os seus hormônios do sono, porque o que acontece? Quando você começa a acordar, né? Quando o dia começa a amanhecer, o teu corpo começa a liberar o cortisol para você ficar acordado durante o dia. Só que quando começa a escurecer, ele começa a liberar a melatonina, que é o hormônio que para te ajudar a dormir. Então, por isso que você precisa ter essa exposição à luz natural aí no período da manhã, para você ter uma boa produção de melatonina ali no fim do dia, início da noite, para você conseguir dormir. Então, tem muita gente que tem a deficiência de vitamina D, porque não toma sol. Então, é bem importante você ter essa exposição à luz natural, principalmente no período da manhã, para a regulação dos seus hormônios. E quais são as consequências de você não dormir? Bom, ganho de peso, né? A gente sabe que perder peso na perimenopausa é um caos, mas se você não dorme, você ganha cada vez mais peso. Por quê? O que acontece? Você não dorme, aí você acorda cansada. Acordando cansada, você vai ter mais fome. Tendo mais fome, você vai ter vontade, sabe, de comer o quê? Gordura e açúcar. Aí você vai procurar o quê? Frituras, alimentos cheios de gordura, vai procurar doces e faz com que você coma mais. Então é um ciclo, tá? De quando você não dorme e aí você começa a engordar cada vez mais. Trava o emagrecimento, porque o teu organismo não vai funcionar direito, você vai estar cansada. Outra coisa, cansada, você não quer fazer atividade física, você está cansada, né? Ainda vai fazer atividade física, isso só piora o teu sono, porque precisa sim fazer atividade física para ajudar a regular também os seus hormônios. Alteração de memória, quando você não dorme bem, as tuas células neuronais, aí elas não funcionam direito, elas precisam dormir, né? Você precisa dormir para que elas possam trabalhar. As células neuronais, elas fazem aquela limpeza quando a gente dorme, então por isso que é bem importante você dormir para ter uma melhor memória, para ter uma melhor cognição, para você voltar a não ter tantos esquecimentos, não precisar aí da agenda e do caderninho aí para você lembrar das suas atividades diárias, tá? Outra coisa, piora da imunidade. Se você não dorme bem, o seu corpo não está regulado, a sua imunidade piora, você fica doente, aí é mais um chamariz para você não conseguir recuperar a sua autoestima nem nada, porque daí você entra num ciclo vicioso e você não consegue sair disso. Então é bem importante o sono para você não ter todas essas complicações. Quais são as estratégias para melhorar o sono, tá? Então a gente tem que dormir em horários certos toda noite. Então você tem uma rotina. É bem importante para o nosso corpo ter essa rotina. Acordar sempre no mesmo horário, dormir sempre no mesmo horário e fazer as refeições sempre no mesmo horário. Então é bem importante que você vá dormir ali entre 10 e 11 horas, tá? E você ter essa rotina de dormir, de deitar nesse horário. Não que você às vezes não consiga dormir, mas que você deite e já comece a fazer ali uma higiene do sono. Fer, o que é a higiene do sono? A higiene do sono acontece para você ter uma melhor qualidade do sono. Então, nesse quesito, entra o quê? Reduzir as telas, reduzir televisão, reduzir celular, baixar a luz do quarto, não ficar com aquela luz branca, né? Usar uma luz mais baixinha,
fazer uma leitura, usar coisas leves, tá? Que isso ajuda você a ter uma boa higiene do sono. Ter um quarto fresco, a mulherada aí que acorda com os calorões, como eu, de madrugada, então dormir num quarto fresco, usar roupas leves para dormir, né? Que eu não sei vocês, mas para mim já tá assim, tá frio, só que para dormir eu sinto muito frio e não consigo dormir logo, então preciso estar bem quentinho. Só que de madrugada eu acordo com muito calor e normalmente ali pelas 2h30, 3 horas da madrugada, que é quando acontece o pico do hormônio, é que tem esse aumento da nossa temperatura corporal e faz com que a gente acorde com muito suor às vezes e aí tem dificuldade de voltar a dormir. Então é bem importante que você use pijamas leves, pouca coberta, para você conseguir ter uma boa noite de sono e ter um quarto fresquinho. Jantar até as 20 horas. Gente, é bem importante você jantar até as 20 horas, porque depois disso o nosso organismo ele já entra no modo de lentidão. Então ele fica mais difícil de fazer a digestão e você estando com uma digestão mais lenta também faz com que você tenha dificuldade de pegar no sono, tá? Então, o ideal, tá? No mundo ideal é você jantar até as 20 horas, não mais do que isso. No máximo ali umas 20, 30, dependendo do horário que você for dormir. Se você é uma pessoa que dorme muito cedo, que por exemplo às 9 horas você já vai estar dormindo, você já quer estar na cama, então o ideal é você jantar ali até mais ou menos umas 19 horas. Fazer exercício físico. Exercício físico, gente, ajuda muito a melhorar os sintomas da perimenopausa. Então, ajuda muito a você ter uma melhora de todos esses sintomas, principalmente dos fogachos, né? Da questão da memória e principalmente do sono. Então, é bem importante você fazer atividade física todo santo dia. Ai, Fer, mas eu não gosto. Mas tenta. Você sabe que depois dos 40 a gente não tem mais aquela história de ai, não posso, ai, não quero, ai, não tenho vontade. Gente, o adulto tem que fazer o que tem que ser feito. E se você não fizer, os teus sintomas eles vão piorar. Então é bem importante que você pegue e você faça atividade física para melhorar os teus sintomas de perimenopausa. Nem que seja meia hora todo dia, nem que seja uma atividade leve. O ideal, de acordo com os estudos científicos, é aquela atividade física que você faz que você fica vermelhinha. Então, assim, não é aquela atividade física muito intensa, tipo uma corrida de 5 quilômetros, não. Mas também não precisa ser uma atividade muito leve. Então, é importante que seja uma atividade física que você fique vermelhinha, tá? Que não aumente muito a tua frequência cardíaca, mas que exija um pouquinho sim do seu coração, mas não que chegue aquele batimento extremamente acelerado, tá bom? Então, fazer atividade física no nível intermediário, que você fique vermelhinha aí, é bem importante para ajudar a melhorar esses sintomas aí da perimenopausa. Suplementação inteligente. Essa parte é muito boa, né? Porque o que acontece? A gente vê aí, né, na mídia que a melatonina ajuda a dormir. Sim, gente, a melatonina ajuda a dormir. Só que a melatonina que é vendida na farmácia, muitas vezes ela não tem a quantidade necessária para as mulheres que estão na perimenopausa. Por quê? Porque a quantidade é muito pequena. E quando a gente vai suplementar, às vezes acaba suplementando ali com 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas, enfim, depende de cada pessoa. E se você for pensar que a de farmácia é 0,21, então é uma dosagem muito baixa. Você vai ter que tomar, tipo, para você conseguir os 2 gramas, você vai ter que tomar quase 10 comprimidos. Então, é uma quantidade muito grande. Então, normalmente a gente eu prescrevo para as minhas pacientes melatonina num grau numa quantidade mais elevada. Existe no mercado a melatonina, que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. É a melatonina Duo Harmony. Essa melatonina aqui, ela tem de 2 tipos, essa aqui é Essential. Ela tem a melatonina Duo Harmony, que ela já vem com outros compostos. Essa aqui ela tem triptofano, inositol, glicina, taurina, magnésio, zinco e vitamina B6. Essa daqui, ela ajuda a provocar um relaxamento no corpo. Então, você consegue dormir sim, e ele ainda ajuda a relaxar o organismo, principalmente se você tem muita tensão, muita dor muscular, então ela é muito boa para você. E ela tem uma melatonina que funciona de 2 formas. A melatonina de liberação
imediata e a melatonina de liberação lenta. Então, olha só, até eles explicam aqui, ó, que ela libera 40% de melatonina na primeira hora e os outros 60% ela vai liberando ao longo de 7 horas. Então, lentamente, ela vai sendo liberada aí na tua corrente sanguínea para você poder dormir, tá? Também tem a melatonina que não tem esses outros compostos aqui que ajudam a relaxar, que é só a melatonina Duo Harmony, que também é da Essential, que também é muito boa. Essa daqui é um comprimido, e a outra, que é melatonina Duo Harmony, sem os compostos aqui, ela é somente um comprimidinho assim sublingual, com sabor de menta, que é bem fácil de solução, tá? E ele age bem rápido mesmo. O magnésio, gente, ele é essencial para a formação dos nossos hormônios, tá? Então, para quem tem aí dificuldade de dormir, é bem importante você tomar o magnésio. E qual que é a melhor hora para tomar magnésio? A melhor hora é de manhã, assim como a vitamina D, tá? A vitamina D e o magnésio, eles são melhor absorvidos pelo nosso organismo no período da manhã. Então, você pode tomar de manhã, que ele vai fazer efeito aí no teu sono. Não tem problema, tá? Passiflora, valeriana, também são muito bons para ajudar a dormir. Tem alguns estudos que indicam que se você consumir camomila, já prescrevi para uma paciente a camomila, e ela ajuda, sim, a melhorar o sono também, tá? As prescrições de qual composto é melhor para dormir depende de cada paciente e de cada caso, tá bom? Então, aqui eu tô falando dos suplementos assim mais gerais que tem no mercado e que você consegue aí comprar sem problemas. Outro item bem essencial é você reduzir a cafeína e o álcool. Sabe aquela história de tomar uma dosezinha antes de dormir para relaxar? Pois é, gente. Depois dos 40, isso não acontece mais. Se você tomar essa dosezinha antes de dormir, o teu organismo pode ficar sobrecarregado e aí sim você não vai conseguir dormir, tá? Então tem que cuidar com essa questão do álcool, principalmente porque depois dos 40 a metabolização do álcool ela fica mais lenta, mais devagar. Então, se você consumir álcool aí, pode ter certeza que aí às vezes 2, 3 dias, você ainda fica com aquela sensação de ressaca, tá? Vou tomar uma aguinha aqui e já vamos entrar nos alimentos que te ajudam a dormir. A gente tem, eu inclusive coloco isso no plano alimentar das minhas pacientes, alimentos específicos para ajudar a dormir, tá? Quais são esses alimentos que ajudam a dormir? Leitinho morno, a banana, a aveia, a cereja, o kiwi, atum, o ovo, a sardinha, o salmão. Oi, Andréia, tudo bem? Então, esses são todos os alimentos que ajudam a melhorar o triptofano e com isso a gente tem uma melhor produção de melatonina e também ajudam a dormir, tá? Então, é comum eu passar no plano alimentar das minhas pacientes, por exemplo, antes de dormir, uma banana amassada com aveia, um iogurte natural com banana e aveia. Você pode, nos dias frios, fazer um mingauzinho de aveia com banana. Você pode comer kiwi com nozes e castanhas, que também ajudam a dormir, a produzir triptofano. Você pode comer ovo, para quem gosta de comida salgada, né? Você pode comer um ovinho cozido aí antes de dormir, e também ele ajuda na produção de triptofano e melatonina, tá? Ainda temos chia, linhaça, abacate, maracujá, cereja, aveia, os grãos integrais também ajudam nessa regulação aí do triptofano e são alimentos que ajudam a dormir, tá? E também para as minhas pacientes, eu passo, até já fiz alguns posts falando sobre isso aqui para vocês, dos chás para dormir, né? Quais são os melhores chás para baixar a nossa adrenalina aí e conseguir dormir, né? São os chás calmantes que a gente chama. Então, a gente tem chá de maracujá, que é só você pegar a polpa do maracujá e ferver ela, tá? Que também ajuda aí a dormir, dá um efeito relaxante bem bom.
chá de camomila, chá de mulungu, chá de melissa, são todos chás que ajudam a relaxar. Inclusive, você pode misturar 2 tipos de chá para poder dormir, 2 chás calmantes. Aí você faz um chá com uma colherzinha de chá, um chá com uma colherzinha de chá de cada erva para uma xícara, tá? Se você for fazer mais para ir tomando ao longo do dia, aí você usa uma colher de sopa para 1 litro, tá bom? Então, esses chás ajudam a relaxar. Então, fazendo esse combo todo, né? Cuidando da alimentação, diminuindo produtos industrializados, você consumindo mais produtos naturais, mais alimentos verdes escuros, consumindo aí os alimentos que ajudam na produção de triptofano e melatonina, que são a banana, a aveia, o leite, a chia, a linhaça, sardinha, salmão, grãos integrais. Então, você tendo uma alimentação rica nesses alimentos, você com certeza vai ter aí uma melhora do teu relaxamento e também a melhora do teu sono. Fazer atividade física, fazer a higiene do sono antes de dormir é bem importante também, tá? Diminuir a cafeína, diminuir a quantidade de álcool. Lembra que eu falei que a gente acha que o álcool vai ajudar a melhorar aí o sono e na verdade muitas vezes isso não acontece, tá bom? E melhorando o sono, você consegue melhorar também a tua perda de peso, que é aí o que acomete muitas mulheres aí depois dos 40 anos, tá? Então a gente precisa regular o sono para melhorar o cansaço, para melhorar a libido, para melhorar a perda de peso. Então, se for falar de uma questão na perimenopausa que vai te ajudar a melhorar quase todos os outros sintomas, pode ter certeza que esse sintoma é o sono. Vamos melhorar o sono, que melhorando o sono você consegue regular aí, melhorar vários outros sintomas aí que estão juntos, associados aí na perimenopausa. Então, era sobre isso que eu queria falar com vocês. Meia hora falando direto, né? Bastante coisa. Essa live eu vou deixar gravada para vocês consultarem. Ela tá bem completa, ela tem bastante informação. Então, vai ser uma live aí que eu vou deixar aqui gravadinha para vocês, tá bom? Então é isso. Se tiverem dúvidas, por favor, me mandem direct, me mandem comentários, podem me mandar mensagem no WhatsApp também, que eu respondo todas as dúvidas de vocês. Combinado? Então é isso, um beijinho e até a próxima.